E talvez esse assunto seja o assunto mais tabu que eu já tratei até hoje aqui no canal. Então, já que tem algumas pessoas perguntando, vamos responder aí algumas questões específicas sobre o direito de recusa. Na sexta-feira, 22 de março de 2024, foi publicada a portaria 342 do Ministério do Trabalho, e nela veio uma atualização na NR1 e na NR31 acerca do direito de recusa. E eu não sei por que tem tanta gente falando sobre isso aí nos grupos de WhatsApp, por que as pessoas estão perguntando tanto sobre isso, sendo que é um assunto que já existia. Antes de começar a falar sobre esse assunto, eu preciso esclarecer o termo risco grave e iminente que consta na NR. Então, se a gente for dar um jump, dar um pulo lá na NR3, a gente vai observar o que a NR3 diz acerca de risco grave e iminente. E se a gente olhar, inclusive, os quadros 1 e quadro 2 da NR3, a gente vai perceber que risco grave e iminente é qualquer risco que tenha possibilidade de lesão, seja essa lesão uma lesão primária, com afastamento pequeno, menor do que 15 dias, até uma lesão mais grave, podendo chegar a óbito. E a questão de ser iminente é que pode acontecer a qualquer momento, seja porque não tem medida de prevenção implementada ou a medida de prevenção que tem não é o suficiente. Talvez ela tenha desvios e por esse motivo o acidente pode acontecer com potencial de gravidade e pode acontecer a qualquer momento. Agora vamos entender um pouco da história. Até 2019 a gente não tinha esse termo de forma ampla para todos os setores. O que acontece é que lá na NR10 já aparecia a questão do direito do trabalhador a não fazer uma atividade, dele se recusar a fazer uma atividade que coloque ele em risco. E é a própria NR10 que trazia o termo direito de recusa, é só nela que isso era tratado. Então, em 2019, com a portaria 915, o termo direito de recusa, o contexto direito de recusa é trazido para a NR1. Então, o direito de recusa sai de uma norma setorial e vem para uma norma geral. Inclusive, o termo direito de recusa está no glossário da NR10, né? E agora a gente tem ele de forma ampla também na NR1. Não no glossário, mas aí o contexto acabou sendo herdado. Então, desde 2019, a gente já tem de forma geral para todas as empresas o direito de recusa sendo uma possibilidade que deve ser implementada. E com a última atualização da portaria 342, a gente tem, na verdade, um reforço e um certo cuidado com o trabalhador. Mas tem algumas coisas que chamam a atenção da gente e a gente vai poder falar aqui agora também. Então vamos ver agora o que a norma está trazendo no contexto do direito de recusa. Logo no item 1.4.3, isso também se replica lá na NR31, tá? Então o que eu vou falar aqui serve para as duas normas. Lá no item 1.4.3, a gente vai ter essa descrição aqui, ó. O trabalhador pode interromper as suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, por motivos razoáveis, envolva um risco grave e iminente à sua vida ou saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. Então, a primeira coisa que a gente vai ter aqui é a questão do tempo verbal. Isso pouco foi observado e essa é uma mudança importante, porque no texto anterior o tempo estava no futuro, então dizia o trabalhador poderá. E quando a gente traz isso para tempo presente, significa que não existe a possibilidade de postergar, traz imediatismo a uma situação de risco, para que haja uma resolução. Então, o tempo verbal no contexto do direito de recusa foi traduzido para o presente, e isso é muito importante. E a segunda questão que foi implementada aqui foi a inclusão do conceito de razoabilidade. Olha só o que está escrito aqui, ó. Que, a seu ver, por motivos razoáveis. O que a norma está querendo dizer com isso? A questão aqui é que o direito que o trabalhador tem de se recusar a fazer uma atividade que o coloque em risco grave e iminente, ela precisa ser plausível, ela precisa ser razoável. É preciso que ela seja real, não pode ser algo da cabeça dele. E talvez você fique pensando aí, tá, mas como assim? Então quer dizer que ele vai ter que provar? Talvez nem tanto, mas o que acontece é que, imagina, deixa eu dar um exemplo bem chulo para você aqui agora. Imagina a seguinte situação, um trabalhador vem do interior e vê uma máquina grande pela primeira vez. E aí ele conversa com o companheiro de trabalho e fala assim, olha, eu não vou entrar nesse trem aí não. Imagina o trabalhador falando com o sotaque do interior, porque eu não sei imitar, tá? E aí, justamente porque ele desconhece. E aí ele faz o treinamento, ele aprende a operar a máquina, mas ele tem receio porque ele é da cultura dele ter receio. Eu estou dando um exemplo, tá? Então, o motivo que ele tem
é uma cultura, é uma crença, não faz parte da realidade, né? Então, coisas nesse sentido de que não tem razoabilidade, que não tem fundamento, não conseguem fundamentar o direito de recusa. Então isso aqui é uma questão muito importante. Uma outra coisa que acontece é no item seguinte, quando diz, olha, o empregador não pode, olha o tempo verbal no presente, exigir o retorno dos trabalhadores às atividades enquanto não sejam adotadas as medidas corretivas da situação de grave e iminente risco para a sua vida ou saúde. O que acontece aqui? No texto anterior, estava dizendo o seguinte, o trabalhador, estava dizendo o seguinte, comprovada a situação de risco grave iminente. Então, dava a entender que o trabalhador ele era obrigado a comprovar a situação de risco grave iminente. Agora não, agora está dizendo que o empregador não pode exigir. Então, o não exigir já vem como prerrogativa, ele já vem antes. Quem tem que averiguar agora é o empregador. Então essa é uma mudança de conceito que uma palavra faz toda a diferença. Isso é importante para que a gente observe. E deixa eu fazer um adendo para você aqui agora. Sempre que a gente lê esse tipo de norma de um tema muito polêmico, parece que é sempre aquela guerra empregador versus empregado, patrão versus funcionário, e sinceramente isso cansa. Isso cansa porque nas empresas, acho que a segurança ela não prospera o quanto deveria prosperar, justamente por conta dessa guerra. Porque no final das contas, está todo mundo ali buscando a mesma coisa, que é a produção, sim, para que o produto o produto disso tudo, a riqueza disso tudo, seja obtido e seja dividido de acordo com a sua proporção mesmo. E o trabalhador possa ter o seu pagamento, o empregador possa ter o seu pagamento, até porque ele fez todo o investimento, e o trabalhador porque está suando, está ralando, está entregando a vida dele ali, né, está entregando o suor dele, para que ele possa chegar de manhã, voltar no final do dia para o trabalho dele. Então está todo mundo no mesmo barco, deveria ser tratado como equipe, como alguns países funcionam dessa forma. E aqui no Brasil a gente tem, infelizmente, essa divisão entre empregado e empregador, e isso é realmente cansativo. Eu acho que isso desgasta, inclusive, a segurança do trabalho. Agora a gente tem um próximo item que foi incluído, e isso é muito importante para que a gente observe. Olha só. O trabalhador deve ser protegido de consequências injustificadas em decorrência da interrupção prevista no caput do item 1.4.3. Então, aqui está dizendo na norma que deve haver mecanismos para que o trabalhador seja protegido em caso dele realmente exercer o direito de recusa. A gente sabe, talvez, que o que tem acontecido nos anos anteriores é que talvez o trabalhador tenha sido mandado embora ou tenha sido penalizado por ter exercido um direito que era dele. Isso também acontecia, isso é um fato. Então a norma ela começa a dar um pouco mais de robustez para o setor jurídico poder trabalhar de forma coerente. Um outro item que é até redundante é o último item que foi incluído, que é 1.4.3.3, que diz: o trabalhador deve comunicar imediatamente o seu superior hierárquico as situações de trabalho que envolvam risco grave iminente. Isso já estava dito lá no 1.4.3, né? Para a sua vida ou saúde, bem como a de terceiros. Acho que o reforço aqui acontece quando ela fala vida dos terceiros. E quando fala terceiro aqui, leia o próximo. Leia aquela situação onde você tem um colaborador, você tem um companheiro de trabalho da mesma empresa e também o prestador de serviço. Então, qualquer outra pessoa que esteja na situação de risco grave iminente, você, quando constatar o risco, deve informar diretamente ao superior hierárquico, que é o que está dizendo aqui nesse item que foi incluído por último. Agora é hora de chover no molhado e passar para vocês uma questão que já estava na norma e que não está aqui nessa atualização. Mas o item 1.4.4, ele vai tratar sobre informação aos trabalhadores a respeito de riscos da atividade, a respeito das medidas de proteção e também do procedimento do direito de recusa e do procedimento do empregador com relação ao direito de recusa. E a norma usa justamente esse termo, que é a informação do procedimento. Então, subentende-se aqui que um procedimento escrito e registrado é preciso que haja, e como fala de informação aos trabalhadores, o registro dessa informação também deve ser feito. Você pode fazer via treinamento, você pode fazer via ordem de serviço, mas
o procedimento escrito e assinado é preciso haver também. Então, resumindo tudo que eu falei aqui até agora, é preciso que haja um procedimento de recusa, é preciso que o empregador tenha ciência e concorde, porque ele vai ter que acontecer, está na norma. É preciso que, uma vez escrito, ele seja informado em forma de treinamento, DDS, qualquer outra forma, onde você consiga fazer o mínimo de registro, pelo menos através de uma lista de presença, mas o quanto mais detalhado, melhor. Então, concluindo, o que a gente vê aqui é que o direito de recusa ele não foi alterado, na verdade ele ganhou um pouco mais de robustez, a norma foi atualizada para gerar um pouco mais de segurança jurídica e proteção para o trabalhador também. É um assunto polêmico, eu sei disso, mas é necessário que seja falado. Muitas pessoas também falaram, eu vi muitos grupos e até alguns vídeos já na internet, o pessoal dizendo que isso não funciona, que isso não vai dar certo. Na verdade, quem diz que não funciona é o primeiro agente causador do não funcionar. Se ele já entra na batalha derrotado ele sai dela. Então, eu não tô aqui para criticar ninguém, eu tô aqui convidando você a tentar renovar o seu ânimo para que a gente possa fazer a diferença aonde a gente estiver. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu fazer uma pergunta retórica e polêmica aqui para você. Se você fez o levantamento preliminar lá do item 1.5, do PGR no caso, e você identificou um risco grave iminente, se esse risco não foi tratado logo no levantamento, ele não foi eliminado ali, por acaso ele está aparecendo no seu PGR? Pense a respeito disso daí. O recado de hoje era esse. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.